Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, bom? Aula aí para os alunos do 8º ano, certo? Antes da gente começar a aula mesmo, vamos fazer a chamada da aula passada, né? Vou pegar aqui quem comentou no vídeo, quem não comentou, falta, certo? Já dei essa orientação, já passamos uma aula sem fazer, mas de hoje a gente não pode passar, certo? Nós temos que combinar algumas coisas também. Quais são essas coisas? Como é que vai ser nossas provas, né? A continuação do trabalho, certo? E o roteiro, né? Para vocês que vão ser entregues essa semana também, certo? Vamos aqui. Vou dar pausa aqui. Retornando, tá, pessoal? Eu dei pausa aqui porque ia demorar muito para carregar, mas foi rápido, né? Então vamos aqui, dia 3 de agosto, né? Uma aula no dia 3 de agosto, segunda-feira. Emily presente, Juan presente, Tereza e Yasmin presente. Emily, Juan, Yasmin, Tereza presente. Renan, João Antônio e o Eric. João Antônio presente, Renan presente. Quem não está presente, o Eric não está presente, certo? O conteúdo desse dia da aula foi esperar abrir, né? Foi então, o aluno Eric, caso queira justificar a sua falta, por favor, fale comigo, certo? Você não comentou no vídeo aqui, nem falou comigo no privado. Tá ótimo? Então, a aula já está registrada, certo? Aula registrada, certo? Tentar abrir agora controle de exercício, né? Vou dar pausa de novo para tentar abrir. Retornando, pessoal, peço desculpas, tá? O computador está um pouco lento hoje, acredito que seja por conta aí do número de vídeos que eu já tenho gravado, né? Mas vamos lá, dando continuidade aqui, né? Aqui vocês têm a nota das avaliações, certo? E do trabalho. Então, Francisco Juan de Oliveira Cavalcante, João Antônio Rodrigues Leite, os dois ficaram sem nota, certo? Não recebo mais, porque eu dei chance, né? Falei inclusive com algum no privado, aí não lembro qual foi, e dei chance para vocês me entregarem. Não entregaram, ficaram sem nota. Então nesse outro trabalho tirar um 5, né? E tirar outro, se eu não me engano, 10, 15, você tem que tirar um 6 na verificação global. Se tirar menos que isso, você fica com nota vermelha, certo? Para aí ficar com notinha boa, tá bom? Então tá aí, as pessoas que me entregaram o trabalho ficaram com 5. E agora hoje, né, eu vou passar o outro trabalho pra gente dar continuidade, certo? Se eu consigo abrir o roteiro. O roteiro de vocês, as provas, né, vão ser sistemas operacionais e gabinete, né? HD e SSD, que a gente viu a aula passada, memória RAM, memória ROM e memórias secundárias, que é o que nós vamos ver hoje, né? Então são só esses dois tipos aí de assunto, certo, pessoal? Bem simples, a prova vai ser bem tranquila. Eu ainda não sei informar para vocês quantas questões, certo? Mas vai ser bem tranquila. Não se preocupem, tá bom? Essa semana já
eu já passo o trabalho, né? Aí valendo os outros 5 pontos, né? E esses 5 pontos aí, né? Para quem tirou nota boa na prova e já tá com 5 no trabalho, já tá bem encaminhado aí para tirar, vamos ficar com a média 10, né? Caso tire um 10 na VG que a gente vai fazer, certo? Então vamos aqui para nossa aula de hoje, né? Nós vamos estudar hoje memória RAM, memória ROM, né? E algumas memórias secundárias, certo? O que é uma memória RAM, pessoal? A memória RAM, né? Ela é conhecida como memória principal, né? O computador, né? Você consegue analisar aí sua capacidade de processamento, né? De rapidez naquela hora ali de processar, através da quantidade de memória RAM que ele tem disponível, né? Então aqui já está dizendo a memória de acesso aleatório, se não me engano, random é aleatório, certo? Então é a memória, né, que é utilizada aí pelo computador, né, pelo processador, para ter um acesso aleatório, né? Um acesso, por exemplo, ela armazena algo que você esteja processando naquele momento. Então, a partir do momento que o computador precise de algo, né, que você já utilizou, né, e ainda o computador esteja ligado, ela vai lá e utiliza. Por quê? A memória RAM, pessoal, é um tipo de memória volátil. Lembram o que é memória volátil? Memória volátil é aquela memória que, quando desliga o computador, ela apaga todas as informações, né, do que tem nela, né? Então, uma boa memória RAM, né, você consegue jogar aí facilmente com memória RAM boa, né? Por quê? Porque aqueles arquivos dos jogos, né, você consegue acessar na memória RAM. Então, a memória RAM é uma memória volátil, né, que ao desligar o computador ela perde todos os seus dados, né, ó, armazena temporariamente os dados enquanto o computador está ligado. Quando o computador é desligado, toda a memória, né, é apagada, né? Então é interessante vocês lembrarem disso, tá, pessoal? Vai cair na prova. Memórias voláteis e memórias não voláteis. Lembre disso, tá bom? Se o computador está lento, pessoal, pode ser uma memória RAM fraca? Pode, né? Você também pode adicionar a memória RAM, né? Tem computadores, né? Eu acredito que o de 32 bits, sistema operacional, tem uns que aceitam memória RAM só de 4 GB, né? Mais de 64 bits, depende também dos slots aqui, né? Que a gente, eu não sei se eu mostrei para vocês aí na composição da placa-mãe, né? Você pode adicionar, comprar aqui a DDR e adicionar, certo? Isso aumenta a capacidade de processamento do seu computador, né? Ó, claro que cada caso é um caso, exatamente, cada caso, né? Se você tem um computador que esteja cheio de vídeos, fotos, não é problema da memória RAM, né? Aí já é o seu computador que está, né, lotado, cheio, né? Não é problema da memória RAM, certo? Então, mas se você tem um jogo ali e vai jogar e ele fica lento, às vezes travando, é problema sim na sua memória RAM, que ela não está conseguindo ali, né, suportar aquele jogo, né? De forma geral, adicionar a memória RAM ao computador é a forma mais barata e eficaz de melhorar seu desempenho. Exatamente, né, pessoal? O computador ali tem uma memória de acesso ali rápido, né? Aleatório, né? Quando ele precisa, isso se torna, né, ele mais rápido, né? Ele fica com um desempenho bem melhor. Então, quais são os tipos de memória RAM, né? DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Aqui é como se fosse a ordem cronológica delas, né? A ordem da mais antiga para a atual, certo? Vamos ver aqui. A DDR vem do Double Date Rate, taxa de dupla transferência, né? A memória DDR permite que 2 dados sejam transferidos ao mesmo tempo. Com a evolução dos processadores, os fabricantes tiveram que bolar um jeito de criar memórias que pudessem atender a demanda de processamento. O Pentium 4 foi um dos chips que obrigou, né, o surgimento de memórias que fossem capazes de operar com o dobro da frequência. Foi mais ou menos nessa época que surgiu a DDR, né? Então a DDR aí já é um tipo de memória RAM, certo? Com o aumento aí do nível dos processadores, né? Também foi
é preciso que as memórias RAMs, né, se evoluíssem, né, procurassem melhorar. Então foi criada a DDR, né. Depois de 2003, né, já veio a DDR3, olha como ela já é diferente, tá? A DDR3, né, ela tinha 240 pinos que garantiam a comunicação com a placa-mãe, né? O modo tipo de DDR2 transmite 4 dados por ciclo, né? O que permite, na teoria, que a velocidade da transmissão dobre, se comparado com a DDR comum aqui, né? A DDR3 já começou em 2007, né? O ganho do desempenho do DDR3 não chega a ser o dobro do que se obtém com módulos do tipo DDR2. A memória DDR3 tem 204 contatos. É o modelo mais utilizado atualmente. Por quê? Porque é mais barato, tá, pessoal? A DDR4, né, ela é bem mais cara, né, mas já é bem eficaz aí no consumo de energia, né? Então isso aqui basicamente são os tipos de DDR que existem, né? No caso, tipos de modelo, né, de memória RAM, né? Hoje, né, a gente percebe isso aqui, que até com a memória, né, pessoal, como com o HD e o SSD que a gente viu, né, tem uma evolução, né? Eles buscam o que? Compactar, deixar menor, né, diminuir custos, né, e sempre aumentar a capacidade de processamento. Então essa DDR4 aqui é sensacional, certo? Quem tem uma DDR dessa no computador, né, consegue fazer muitas coisas aí, né, a respeito de memória, certo? Esse negócio de upgrade de memória a gente não vai ver porque não é tão interessante para vocês, né? Mas tá aqui a taxa de restrições, né, como eu disse. Plataformas que utilizam o modelo 32 bits, né, até 4 GB, 64 bits até 192 GB, né? Porém, memória de RAM de 192 GB é uma coisa fora do comum, né? Então, deu para entender aí o que é a memória RAM, né? É a memória ali que o processador utiliza, né, como memória, como uma ajuda, vamos dizer assim, para melhorar o seu processamento, para tornar o seu processamento mais rápido, né? É uma memória de acesso aleatório ali que ele está no meio do seu processamento e busca informações naquela memória que ele já processou, certo? É interessante saber disso, que ele já processou, né, enquanto o computador estava ligado, certo? É uma memória volátil porque quando desliga tudo se apaga, né? A memória ROM, né? Memory Online Read, né? Read significa leitura, né? Então, memória somente de leitura, tá? De somente leitura, né? Então, uma memória do tipo não volátil, né? É uma memória não volátil. O que é uma memória não volátil? Que não se apaga quando o computador desliga. Então, se você pensar bem, as memórias ROM, elas têm informações importantíssimas para o computador. Por quê? Porque quando ele é desligado, ele não apaga. Um exemplo de memória ROM é a BIOS aqui do nosso computador. Tá aqui até a foto dela aqui, se eu não me engano, né? Que é a BIOS do nosso computador, né? Ah, não, a BIOS a BIOS aqui também, que é o encaixezinho da BIOS, certo? Então, a BIOS, né, é um chip que carrega as configurações mais básicas do sistema antes de inicializar o sistema operacional propriamente dito. Então, a BIOS, né, é a configuração aí, né, da máquina, do computador, né, de fábrica, vamos dizer assim. Alguns componentes de fábrica que ele já vem programado para fazer, né? Então, é algo que fica dentro do nosso computador, numa memória que não pode ser apagado, certo? A função da memória ROM é oferecer dados apenas para leitura, como eu falei, né? Ela é uma memória de leitura, ó, Memory Online, né? Read, memória somente de leitura, certo? Normalmente, a ROM é utilizada para armazenar firmwares, pequenos softwares que funcionam apenas no hardware para o qual foram desenvolvidos e que controlam as funções mais básicas do dispositivo. Como eu disse, a BIOS, né, é algo que vem de fábrica, né? Quando a gente quer fazer alguma configuração, né, no computador, é algo que está armazenado ali e vem de fábrica, né? Como vocês podem ver aqui. Então a memória ROM é aquela memória apenas de leitura.
ela oferece algo que vem tipo de fábrica do computador, né? Que o computador precise que esteja ali armazenado, certo? RAM, memória de acesso aleatório, né? ROM, memória apenas de leitura. E memórias secundárias, né? São memórias do tipo não voláteis, não se apagam, certo? A gente já viu isso, né? E memórias que ajudam o computador a guardar informações. Então é aquela memória, pessoal, que a gente consegue levar para todo canto, que a gente consegue guardar, certo? Vale ressaltar o que? Hoje o CD, né, não é mais assim bem utilizado, porque o CD arranha e tudo. O HD também tem seus problemas, eu falei na aula passada, certo? Pendrive também tem seus problemas, cartão de memória também tem seus problemas, né? Esse disco aqui, né, também tem seus problemas. Acho que, se não me engano, o disco aqui é o HD externo, né? Então, não, um disquete, né? Bem antigo. Então, esse tipo de armazenamento secundário ainda é muito utilizado hoje? É muito utilizado hoje. Porém, pessoal, ele já está sendo substituído pelo quê? Por o armazenamento em nuvem, né? Quem aí tem um Drive para armazenar suas fotos? Quem aí tem um Dropbox para armazenar suas fotos, seus vídeos, seus contatos? Quem aí utiliza o Mega para fazer armazenamento gratuito na internet, certo? Então é algo que é gratuito, que você tem acesso a todo canto, né? E não corre o risco de forma alguma de perdê-las, né? Já está se tornando mais utilizado do que as próprias memórias secundárias, né? Infelizmente, ainda a gente faz muitas coisas com memórias secundárias. Por exemplo, o pendrive, você pode formatar um computador utilizando um pendrive. O disco da mesma forma, né? O CD, certo? Então, nós finalizamos, né? Aí, essa parte de memórias, as memórias simples aí que ajudam o processador, né? Que é o HD e o SSD, né? A memória de armazenamento não volátil, certo? Memória RAM, certo? Memória de acesso aleatório, né? Que o computador utiliza ali na hora que está ligado. Então é uma memória volátil, porque ao desligar, certo? Ele se perde, né? Ele se apaga. A memória ROM, né? Memory Online Read, né? Memória somente de leitura, né? O computador utiliza apenas para leitura ali de algo que já tem que vir gravado no computador, né? E memórias secundárias são aquelas memórias que a gente utiliza, né? Para salvar coisas, né? Ajudar aí no armazenamento do computador, né? Apesar de que muita gente tem HD externo e tem o HD do computador, né? E deixam as coisas só no HD do computador e correndo um grande risco. Apesar de que você também passar por HD, você corre risco também de cair no chão e danificar. Pendrive molhou, acabou, né? Então, hoje, o certo já é armazenamento em nuvem, tá bom? Os assuntos, né, vão ser esses, memórias, né? A gente viu, né, no começo dessa semana aqui, memória, esse slidezinho, né? Esses tipos de memória. E sistemas operacionais, sistema operacional Linux e Windows. Apenas algumas, né, curiosidades aí que nós vimos. Então, o que o tio vai fazer? Hoje eu passo um trabalho para vocês, né? No caso, vocês não estão vendo esse vídeo no dia 10, né? Então no dia 10 até meia-noite eu posto no Education o trabalho, né? Junto, né? Aí na quarta-feira eu posto uma aula de revisão, tá? O trabalho vocês têm até, vamos marcar uma data para entrega. Vou olhar aqui. Amanhã é dia 10, né? Na próxima semana vocês vão estar fazendo VG, certo? Então vocês vão ter até o final da VG, até dia 21 para me entregar, certo? Até dia 21. Eu vou colocar direitinho para vocês saberem, certo? Então, prestem atenção, pessoal, quanto a esses trabalhos, viu? Quem não faz, é zero. É zero. Eu já corri demais atrás de vocês. Já falei com muitos alunos no privado, certo? É complicado, pessoal. É complicado.
vocês têm que estar aí ajudando a gente a isso, né? Pelo menos ter compromisso com as coisas. A gente sabe que são 4, 5 que não tem compromisso. O restante da turma é muito boa, certo? Porém, vocês têm que ter compromisso. Vocês estão no 8º ano, né? Próximo ano já é 9º, depois já é ensino médio. E o ensino médio é duro, tá? O ensino médio não é fácil e não é brincadeira, tá bom? Então, aguardem o trabalho, à noite eu envio, na quarta-feira vocês fazem, ou na quinta. É um trabalho de revisão que vale para nota, né? Basicamente aquelas questões ali eu posso tirar questões daquela e colocar, né, no trabalho, na prova, né? Então, fiquem atentos quanto a isso, né? Eu posso muito bem fazer isso, tá bom? Como eu também posso fazer, tirar questões do trabalho passado, viu? Então, fiquem atentos a isso aí. Até a próxima aula. Na próxima aula eu venho para mostrar as questões da prova, né? E como vocês possivelmente possam resolvê-las, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.